Este assunto que nós falamos hoje pela manhã, ou nesse primeiro módulo, ele está todo no livro Reavaliando Verdades Distorcidas. Neste livro, que é um livro que tem ali, não sei se ainda tem, capa vermelha, este livro ele tem as principais citações de Allan Kardec sobre o magnetismo e comentários. Como o movimento espírita está muito polemizado com esse assunto de magnetismo, então é um livro muito interessante porque dá base para que a gente saiba sobre o que estamos falando, qual é o ponto de vista, o que acontece, dentro da visão da obra de Allan Kardec. Tá? Então, se alguém tiver interesse, eu acho que é um livro precioso. O interessante, quando esse livro foi editado a primeira vez, eu mandei um exemplar para algumas autoridades espíritas do Brasil. Eu mandei ali algo como uns 30 a 40 exemplares, um para cada um. E pedi que eles dessem algum tipo de retorno. Que leram, que gostaram, que discordam, o que fosse. Podiam, e eu pedia que mandassem críticas mesmo. De todos os livros que eu mandei, só uma pessoa respondeu, dizendo, recebi, obrigado. E eu interpretei isso da seguinte maneira, leram e não tiveram coragem de se posicionar. Porque você se posiciona contra o magnetismo e se esquece que quem defende é Allan Kardec. E aí fica difícil você ter a bandeira de dizer que defende Allan Kardec, mas está contra ele. Bom, já que não quiseram responder, a segunda expectativa que eu tinha era que esse livro iria gerar muitas polêmicas, muitos artigos, muitas críticas. Até hoje, eu não vi uma única sequer. Uma única. E ao contrário disso, para não alongar muito, eu tenho um amigo que ele, um belo dia, ele também se rebelou contra o magnetismo. E rebelou-se a tal ponto que ele levou a questão para campo pessoal. Ele deixou de falar comigo. Coisa que eu acho estranho. Eu acho que é uma coisa, a maturidade humana tem que fazer distinção entre ideias e pessoas. Nós podemos ter ideias diferentes. Eu posso ser Palmeiras, ou Corinthians, ou Vasco, ou Flamengo, ou o que seja. Isso não diminui nada eu contra você e você em relação a times contrários. Mas às vezes nós temos essa mania de ficar presos a essas situações. E esse meu amigo me criticou muito. E como ele mora longe, ele criticava, mandava artigos, aí ele fazia com que eu recebesse algumas informações, e eu simplesmente disse, bom, eu não vou me desgastar com isso, é a visão dele, ele está vendo assim, deixa. Passaram-se alguns anos, aí um dia eu vi uma reportagem com ele, onde ele estava fazendo uma entrevista, e lá no meio da entrevista estava perguntando a ele que livros espíritas ele recomendava aos espíritas. Aí ele começa falando da obra toda de Allan Kardec, depois ele citou como um conjunto a obra do espírito André Luiz, e aí disse, agora tem um livro que todo espírita deveria ler, Reavaliando Verdades Distorcidas. Eu digo, uau, meu inimigo declarado, né? Ele rendeu-se. Não nos encontramos ainda, mas eu estou louco para um dia me encontrar com ele, que eu não quero mandar um e-mail para ele dizendo muito obrigado. Eu quero me encontrar com ele para dizer que fiquei muito feliz que ele tenha revisto a maneira de pensar. Não sei nem se ele aceita magnetismo ou não, mas ele entendeu o livro. Isso é muito bom. Por isso que eu estou falando. As pessoas às vezes me cobram muito porque eu não falo dos meus livros. Só falo quando está dentro de um contexto. Não, mas se você não fala, como é que as pessoas vão saber? É porque durante muito tempo as pessoas me achavam que eu era um tanto menino por ser nordestino. Eles pensam assim, se você leva livro é porque você quer vender, e se você quer vender é porque você quer ficar rico. E eu digo, olha, eu fui comerciante a vida toda, eu tinha uma empresa durante 50 anos, e eu trabalhava no comércio. E eu, para vender livros, a melhor coisa que eu faria era não viajar. Pelo menos não viajar fazendo palestra, porque eu colocava uma distribuidora em 3 lugares aqui no Brasil, e eu iria ficar comercialmente bem, eu sei fazer isso, mas só que eu não tenho livro espírita para enriquecer. E quando nos meus livros tem lucro, lógico que tem lucro, e aí vem todo para o meu bolso. Sim, vem porque eu vou receber aqui, não dá para mandar de avião, então ele vai no meu bolso. Aí a parte vai para a nossa instituição. Então eu também não estou ganhando dinheiro.
Eu não viajo para nenhum seminário cobrando absolutamente nada. Não ganho absolutamente nada, a não ser ganho tudo. Ganho muito mais do que isso, né? Ganho amizades, ganho parcerias, trocas de experiências. Isso não tem preço. Mas eu comento, às vezes, até meio constrangido, porque durante tanto tempo teve tanta gente falando bobagens em termos disso. Se eu desistisse de fazer o que eu estou fazendo no meio espírita e voltasse a ser psicanalista, eu estava até conversando com a Consuelo, eu acho que eu estava financeiramente muito bem. Porque até há algum tempo tinha muita gente que me procurava ainda para fazer análise comigo, mas eu não atendo mais ninguém. Então eu estaria muito bem e ficava em casa, não precisava viajar, não precisava coisa nenhuma, tinha meu final de semana com as minhas crianças, com a minha família. Mas ao contrário disso, graças a Deus eu estou aqui hoje. Talvez nem todos saibam, mas eu tinha acabado de chegar de uma viagem extremamente exaustiva da Europa. Não passei nem 24 horas em casa, já vim para cá. Tudo isso por conta de um prazer. Lógico que não seria por conta de querer estar vendendo livros ou mais ou menos, isso não mexe comigo. A rigor, dinheiro não mexe comigo. Nesta encarnação, ter dinheiro ou não ter dinheiro, eu preciso de dinheiro, porque de repente eu preciso pagar alguma coisa, mas não mais do que isso. A mim já nada mais me envaidece. Eu já sou bonito por natureza. Então, o que é que eu quero mais nessa vida? Não preciso de mais nada, né? Tá bom? Então, eu estou falando isso para que ninguém pense que eu estou querendo vender livros. Eu não estou forçando que ninguém compre livros. Mas se eu sou algum de vocês, como eu era quando queria entender de magnetismo, que não tinha nenhum livro, a gente só tinha magnetismo espiritual e não tinha praticamente mais nada. Tinha um livro de Venefledo de Toledo, tinha um de Roque Jacinto, tinha os de Edgar Armand, que não me levaram a muito longe. E fora disso, era uma dificuldade enorme. Eu ia onde eu sabia que tinha algum curso de passe, eu pegava meu carro, se fosse perto, eu pegava avião e eu ia assistir. Assisti muitos congressos nesse Brasil e fora do Brasil, porque queria aprender. Aí, de repente, hoje a gente tem um monte de livros à disposição e as pessoas não se dão conta. Eu fico pensando, eu no lugar de alguém. Nossa, eu não estaria com a minha biblioteca cheia, eu já teria jogado todos eles aqui para esse HD que eu tenho aqui dentro, que é o que eu faço. Porque a maior coisa que a gente leva dentre as grandes coisas, uma delas é a cultura, é o saber, é o conhecimento. Não para ninguém se envaidecer de nada. Eu, quando eu digo que eu já tenho mais de 50 anos de magnetismo, é só para as pessoas saberem que eu não estou de brincadeira. Mas eu não me acho melhor nem pior do que ninguém, somos todos iguais, absolutamente iguais em tudo. Quem me conhece vê que eu não trato ninguém diferente, ninguém, absolutamente ninguém. Não importa se é pobre, se é rico, se é feio, se é homem, se é mulher, para mim todo mundo é igual, todos somos iguais. É uma frase meio zen que tem aí desse. O que você acha da teoria de que a gente deveria fazer pelos outros o que a gente gostaria de fazer por nós mesmos? E o mentor falou assim, e existe outro? Essa é uma pergunta curiosa. Não existe o outro. Todos nós somos nós. Então, se nós vivemos nesse nível, nesse diapasão, o mundo fica maravilhoso. Então, quem é o outro? O outro não existe. O outro somos nós. Eu, você, somos nós. Eu ainda quis continuar, por conta dessa situação aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Este é o capítulo onde Allan Kardec, no Evangelho, ele colocou tudo sobre o magnetismo. Tem mais citações, mas eu trouxe só uma. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal. O homem modifica-lhe as qualidades. O homem lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esse singular. Ele diz, eu vou dizer de memória que eu não trouxe mais a lâmina, que ele diz assim, se todo indivíduo se compenetrasse da força que em si traz e colocasse a vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até hoje foi chamado de prodígios, mas que, no entanto, essa parte é cruel,
não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Essa frase é literal. Anotem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Porque a gente diz, não, isso era no Livro dos Espíritos, era na Revista Espírita. Não, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O livro mais lido espírita do mundo. Então a gente pode dizer até que nunca viu, mas está lá, capítulo 19. Agora, se a gente não quer, aí já não tem mais. Mas não vou mais nem ler, já chega. Os centros vitais. Os centros vitais que se formam verdadeiras redes de energias, de fluidos. Eles estão divididos, segundo André Luiz, em 7. No livro O Passe, meu, eu coloquei o esplênico aqui e o gástrico aqui embaixo. Isso aqui foi a pessoa que fez o desenho, que fez isso. No livro Manual do Passista, ele está correto. O gástrico está aqui em cima e o esplênico de lado. Só que o esplênico não está aqui embaixo, o esplênico está mais aqui em cima. Porque ele está sobre o baço. Esses 7 centros de força, eu não vou entrar em nenhum detalhe com eles, porque isso qualquer um pode ler. Em 3 dos meus livros eu trato disso. Em 4. O passe, cure-se cure pelos passes, manual do passista e a cura da depressão pelo magnetismo. E no próximo, magnetismo humano, eu trago agora já com as informações bem mais recentes e os outros centros, de frente, verso e por aí vai. Nas costas, nós temos o humeral, que fica aqui no alto da coluna, que é um centro de média frequência. Isso é importante porque ele está praticamente no eixo do laríngeo, e o laríngeo é de alta frequência. Nós temos 3 centros de alta frequência, coronário, frontal e laríngeo. E o humeral é de média frequência. De média frequência, o único que nós temos, além do humeral, é o cardíaco. Então, a frequência do humeral e o cardíaco são muito próximas uma da outra. Tanto que, quando se tem experiência, muitas vezes a gente trabalha o cardíaco acessando via humeral, se o paciente está de costas para você. Mas esse centro aqui ele é muito utilizado em reuniões mediúnicas, porque é aqui onde os espíritos inferiores se acoplam. Por isso que na Umbanda se chama de os médiuns de cavalos. Por quê? Porque o espírito pega aqui pela crina. Aí ficou a imagem do cavalo. E essa crina nada mais é do que a região do centro humeral. No magnetismo ele é muito útil, porque ele atende a todo o sistema nervoso central, todo o sistema que passa pela medula espinhal. Então, de uma certa forma, o humeral ele oferece grandes possibilidades de trabalhos. E um outro, que na época que no livro Manual do Passista eu já comentava sobre o humeral e sobre o básico. Este centro básico é de baixa frequência, quase na mesma frequência do genésico, que são os centros de mais baixa frequência. Esse centro daqui ele é fundamental no que nós chamamos de sistema reverso, porque os fluidos vêm do coronário para baixo, e quando eles retornam do genésico, ele vai para o básico, e aí no básico acontece a chamada reconversão. Quando a gente vê o pessoal oriental falando de Kundalini, que é uma energia serpenteante, é exatamente porque essa energia, quando chega aqui, ela volta. Mas a gente sempre imagina ela voltando de forma retilínea, mas ela volta de forma serpenteante. Então, essa energia, ela sobe do básico, Meng-Men, às vezes aqui no reverso do esplênico, humeral, e do humeral ela volta. Por que isto? Porque aqui é zona de altíssima frequência, e aqui é zona de baixa frequência. Essa energia não poderia sair do genésico direto para cá, porque congestionaria. Então a própria natureza predispõe para que essa energia seja transformada para poder retornar e fechar o círculo. Aqui nós temos visualmente o Meng-Men, as costas, e que na frente está lá no umbilical. Existe uma estrutura que mostra como eles não formando uma linha retilínea, mas na prática isso aqui
retilíneo. Então nós temos o Meng-Men aqui atrás e temos o umbilical aqui na frente. Numa visão básica, eu queria dizer um detalhe, talvez vocês gostariam de ter essas lâminas, se quiserem, esse material está no computador aqui da produção. É só vocês verem aí, ou com a Consuelo, ou com alguém, que fica à disposição e está autorizado, quem quiser, vocês se viabilizem aí, pode ser distribuído o material, não há nenhuma restrição, ok? Aqui é uma visão geral dos centros frontais e dorsais, conforme a gente trabalha hoje. Então, aqui na frente, antes a gente só tinha coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Agora já tem também o umbilical. E para quem trabalha, ou que vai trabalhar, problemas de circulação em membros inferiores, aí nós temos 2 nas coxas, 2 nos joelhos, 2 na panturrilha e 2 nos tornozelos ou plantares, que estão aqui embaixo. Nós tivemos aqui um probleminha com o projetor, e o projetor corta algumas informações. Mas lá na lâmina vocês têm isso bem detalhado, ok? Visto de trás, aí nós temos aqui o reverso de alguns desses centros, está aqui o reverso do frontal, o humeral, que não é reverso do laríngeo, por isso mesmo que a gente colocou em cores diferentes. O reverso do cardíaco, o reverso do gástrico, o reverso do esplênico, o Meng-Men, o básico. E aqui, 2 que ficam aqui em cima das nádegas, 2 no centro das coxas, 2 nos joelhos, os 2 da panturrilha e os 2 dos tornozelos. Quando a gente olha isso, a gente toma um susto, porque de repente eram 7 e isso deu uma cria. Só que tem mais ainda se você quiser trabalhar determinados assuntos com pontualidade e com eficiência. Quando foi descoberto, isso aqui foi exatamente há 12 anos, lá na cidade de Itabuna, na Bahia, o pessoal descobriu que tinha uma metodologia para trabalhar problemas circulatórios de membros inferiores. Porque é muito comum pessoas terem problemas de inchaço, retenção de líquidos, e às vezes isso cria edemas complexos, e principalmente quem tem diabetes, pessoas muito obesas, isso é um problema complicadíssimo. E as terapias que nós chamamos de TCM, terapia de circulação pelo magnetismo, para poder atender a esses membros, foi preciso inserir esses centros de força. Eu quero chamar a atenção aqui, nesses membros, vocês vejam que, de uma certa forma, apesar de quem está longe talvez não perceba, que esses centros aqui estariam como abertos para frente, mas esses 2 das panturrilhas, eles estão convergindo um para o outro, mais ou menos a 45 graus. Então aqui eu tenho uma perna, a outra perna, e aí sai aqui da panturrilha para dentro. Eles não saem assim, eles saem inclinados. E isto, na prática, é relevante, muito relevante. Porque se você não considera o movimento nisso, você tem baixo rendimento. E aí, às vezes, o problema não fica resolvido. Então, isso aqui é bem interessante. E sobre este assunto específico, terapia da circulação do magnetismo, e sobre um outro assunto, fibromialgia, que a fibromialgia também pede, mas outros centros aqui, existe ali, não sei se ainda tem, mas ontem vieram 5 DVDs, ou 5 conjuntos de DVDs, com o nome TCM Fibromialgia. Esse DVD ele não foi preparado para ser comercializado. É a reciclagem que a gente tem com os nossos trabalhadores todo ano. E 2 trabalhadoras nossas que estão se especializando já de algum tempo nessas 2 problemáticas, elas fizeram uma apresentação e ficou muito boa em termos de resultados práticos. E houve uma procura muito grande, as pessoas souberam, e foi muita gente pedindo, aí a gente terminou reproduzindo em DVDs. Se alguém tem um mínimo de habilidade em magnetismo e quer trabalhar fibromialgia, ou, no caso aqui eu falei só da circulação de membros inferiores, no DVD trata de circulação geral, é bem mais amplo. Então tem 2 DVDs sobre este assunto. Tá? Se alguém tiver interesse, é só ver ali fora, que é bem detalhado, é bem interessante.
Aqui, os centros de força, a gente tem o hábito de ver o centro de força como sendo um pequeno cone, mas na realidade ele não é nada pequeno, ele abre muito. E essa energia, quando a gente projeta um fluido num ponto, essa energia ela não cai vertiginosamente, ela entra num circuito. Quanto mais distante você aplica, mais o circuito é largo. E quanto mais próximo vai chegando do ponto, você vai entrando no vórtice desse cone, e aí ele entra num spin muito alto. E aí os magnetizadores tinham deduzido uma coisa que não sabiam por quê. Quanto mais perto, a energia é mais ativante. Quanto mais distante, ela é mais calmante. E a explicação está exatamente na estrutura dos centros vitais. Porque quanto mais distante, maior é o percurso que os fluidos, as energias vão percorrer até acessarem o ponto de introjeção. E quanto mais próximo, ela já entra em alto spin e já mergulha de vez. Por isso é que há diferença entre você aplicar um passe perto e um passe distante. Curioso, uma amiga de Portugal me mandou agora, um mês passado, um vídeo de um curandeiro, ele nem é japonês, nem é coreano, ele é um misturo daquela região. E ele tem algumas coisas místicas, tal, mas quando ele chega na hora de resolver, um senhor, ele estava com muitas dores, e ele chega para a sessão, ele chega caminhando, puxando um pouco da perna, e aí ele disse, não dava para você ver ele nada com as costas, mas aí o cara pergunta, o que é que você tem? Ele disse, olha, minhas pernas me doem muito, quando eu ando ficam pior, mas se eu me sento e me levanto é pior ainda, e eu estou com uma dor muito forte aqui nas costas. Ele põe o homem em pé aqui de frente para ele, ele se afasta uns 2 passos. Aí ele começa a se concentrar, olha para o homem, aí diz, tem um bloqueio muito grande aqui em cima, aqui, mas você vai ficar bom. Ele não chegou perto do homem nenhuma vez sequer. Ele trabalha o homem todo à distância. Então ele faz os gestos muito semelhantes ao do magnetismo, só que de vez em quando ele mexia em alguma coisa, aí fazia mais dispersivos, aí mexia, depois vinha mexer aqui, e o cara em pé e ele aqui. Mas não deu uns 3 minutos. 3 minutos depois, pronto, e agora? Ande aí, ele andou. Nossa, eu estou andando, não estou sentindo dor. Mexa a sua coluna. Não está doendo. Bom, está doendo. Nesse ponto está doendo ainda. Fica aí em pé. Ele se afasta de novo. Está aqui. Aqui realmente não ficou muito bom. Pronto, e agora? O homem só faltou virar macaco. Passou tudo. Ele trabalhou exclusivamente energias calmantes. Aí quando a gente pega um paciente dentro de uma casa espírita, a gente só trabalha energias ativantes. Significa dizer que muita gente não fica boa porque a gente não trabalhou onde o problema está localizado. Simples assim. Como a gente dificilmente trabalha a zona calmante, se você tem problema na zona calmante, você está perdido. E como a gente não trabalha as costas, se você tiver um problema de refluxo, não é refluxo gástrico não, refluxo energético, você está perdido. Porque a maioria das casas espíritas coloca as cadeiras para você receber passe junto da parede. Como é que você vem aqui atrás trabalhar alguma coisa? Se você põe na maca, não querem que você mande a pessoa virar. E como é que você vai trabalhar as costas se ele não vira? Então, ou a gente revê os nossos procederes, ou a gente até vai saber como fazer, mas não vai fazer, porque não tem condições. Não permitem. Casa espírita, quer ver um problema para expulsar qualquer um? Tente colocar uma maca numa casa espírita tradicional. Você vai ser expulso. Porque aqui não é hospital. Não é hospital não, é para deixar as pessoas sofrendo mesmo. Então, deixa. Bom, vamos em frente. Os centros, então, eles têm verso e reverso. Aqui estão só os básicos. E aqui surge uma nova figura, que é este centro, que é o reverso do coronário. Todos os reversos, eles estão a 180 graus. Só que aqui há uma diferença com o coronário. O coronário é de alta frequência e aqui é de baixíssima frequência. Onde é que fica este centro? Ele fica na região do períneo,
Entre o ânus e a vagina ou entre o ânus e os testículos. Bom, mas eu nunca vi ninguém trabalhando isso. E se você nunca viu, porque você nunca viu ninguém precisando ou alguém sabendo o que precisa. Graças a Deus se precisa muito pouco, são poucas as situações. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tenha mais condições de equilíbrio físico, ela está o tempo todo oscilando e com risco de cair. Muito provavelmente esse eixo aqui está desestruturado. Muito provavelmente. Então você vai tentar de tudo quanto é jeito. E você melhora, mas não chega no ponto. Então você vai precisar saber que existe isso. E como é que se trabalha esse ponto? É simples. Você pega uma pessoa numa maca, põe ela de banda e manda ela ficar numa posição fetal. Porque aí essa região do períneo fica totalmente ressaltada e você pode trabalhar sem nenhum desconforto para ninguém. Eu estou dando muito rápido, isso tudo demanda um monte de explicações, mas não temos tempo, tá? Mas só para vocês terem noção de onde é que nós estamos trabalhando hoje. Eu estou vindo agora do 12º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Ouçam bem, 12º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. É um por ano. Já faz 12 anos que os magnetizadores espíritas se reúnem anualmente. Este ano foi em Porto, em Portugal. Ano que vem, adivinha onde é que vai ser? Duvido. São Paulo, capital. E aí, quem vai? Quem vai? Já tem um período já definido. Abril, ou seja, daqui a um ano, dias 17, 18 e 19 de abril. Quem é que está cuidando disso? É Jairo e... Uau, como é o nome do outro amigo? Não sei, me lembro agora. É um centro lá em São Paulo, só que eu não me lembro agora também o nome do centro. Mas que no meu site, semana que vem já vai estar anúncio do encontro. Só que não é um encontro que você simplesmente adquire uma senha e vai. Não, tem pré-inscrição. Você solicita a inscrição, aí vão lhe perguntar em que você se formou em magnetismo, onde é que você tem experiência, que cursos você participou, para saber se você vai ser credenciado ou não, porque provavelmente só terão 500 inscrições. E são 500 para o mundo, não são 500 para São Paulo, é 500 para todo mundo. E provavelmente virão pessoas muito bonitas, como eu, estarei lá falando, né? E terão alguns outros feiosos, mas vale a pena ver, tem muita gente boa. Já tem certo, vai vir gente de Portugal, vai vir gente dos Estados Unidos para apresentar temas, vai vir daqui de São Paulo mesmo, já tem gente que parece que vai apresentar, então já tem. Mas o ideal, o que é participar de um evento desse? É você conhecer no seu estado todo mundo que está mexendo com o assunto, num único lugar. Então você vai conhecer as pessoas, vai conhecer, poder conversar, é um encontro maravilhoso. São 3 dias. Em princípio, eles queriam fazer no Centro Espírita Bênção de Paz. Mas só que o Bênção de Paz não tem suporte para 500 pessoas. Porque tem que ser 500 pessoas com capacidade para refeição para todo mundo. Tal. Aí eles estão vendo em que local vai ser. Já fiquem alertas. Se vocês querem ir, se alguém quer ir, já se programem. Porque vem muita gente. Vai ser bem concorrido. O 13º Encontro Mundial de Magnetizadores. Então, essas coisas todas, isso aqui tudo já, quem participa dos eventos já sabe disso tudo. Como eu tenho falado, a gente tem que meter o pé no acelerador, né? O reverso do coronário é aquele que a gente viu. O reverso do umbilical é o men-men. Então, aqui atrás, lá atrás está o men-men. O esplênico é outro centro que é diferente. O centro esplênico, ele entra inclinado e sai atrás no mesmo ângulo. Então, nós temos aqui o centro, como sendo aqui o minicone de entrada. Aqui nós temos ele com o corpo numa outra posição. Este ângulo estima-se em 45 graus. Então, ele sai aqui. Enquanto que os outros saem a 90 graus, o esplênico sai a 45. Querem trabalhar depressão? Isto é fundamental.
Porque a depressão trabalha sobretudo o esplênico. Se você não considerar esse ângulo, você vai ter um trabalho enorme com resultado baixo. No meio espírita, a gente gosta de ridicularizar as coisas, né? Não todos, mas às vezes ridicularizam. Semana passada me mandaram um vídeo de um grande palestrante brasileiro dizendo que tem um brasileiro que estuda magnetismo e está transformando o espiritismo só em magnetismo. E ele descobriu que tem um ângulo de 45 graus e que ele está comprometendo a encarnação dele só por conta disso. Eu penso que é comigo que ele está falando. Eu não sei se eu estou falando só de 45 graus, eu falo de tanta coisa, mas eu acho que ele só assistiu esse momento. Ele deve ter pego um vídeo em que eu falava do ângulo de 45 graus do esplênico, e ele acha que eu estou perdendo a minha encarnação, porque espiritismo é muito mais do que isso. E eu falo o tempo inteiro disso, a não ser que alguém não esteja ouvindo. Inclusive, a rigor, se pegar todas as minhas palestras, eu falo muito mais de outros temas do que de magnetismo. Agora, quando eu estou em seminário de magnetismo, eu vou falar do quê? De magnetismo. E eu não posso negar essa informação, porque essa informação, até a gente descobrir, nunca tinha sido apresentado absolutamente em nenhuma escola, nem oriental, nem ocidental, nem de canto nenhum. Mas como a gente pesquisava a depressão e dependia do esplênico, até que a gente descobriu, aí depois que a gente descobriu, a gente começou a pedir tato magnético. Vamos fazer tato para ver se é isso mesmo. Ele está aqui abrindo a 45 graus. Não fui eu quem fiz isso, quem fez foi Deus. Então, se estiver errado, a culpa é dele, não é minha. Eu apenas detectei que ele está aqui. Da mesma maneira como está detectado lá na panturrilha. Eu tenho culpa da natureza ser assim? Agora, se isso compromete a minha encarnação, muito obrigado, deixa eu seguir comprometido. É muito relevante, por isso que eu estou insistindo, porque quem vai trabalhar com depressão tem que prestar atenção a isso. Porque senão, você vai dizer a técnica não funciona. Eu estou apertando no lugar errado. Aqui está de novo, né, para não ter dúvidas, a entrada e a saída nas costas. Como eu falei, é 180 graus. Então, se ele está entrando aqui, ele está saindo aqui. Quando eu precisar trabalhar o reverso, ele está inclinado aqui atrás, do lado oposto. Se você coloca um paciente numa maca, imagine que o baço dele está para mim, então o centro esplênico está aqui nesse eixo do meu braço. Se eu precisar trabalhar o reverso e eu virar o paciente de costas, quando ele vira, o reverso dele vem para esse mesmo ponto. Então eu não preciso nem estar procurando onde está. Se você sabe onde é que está um, você sabe onde é que está o outro. Tá? O que esperam as pessoas que buscam o passe? É uma pergunta. E o que é que temos oferecido? É a outra pergunta. O que uma pessoa vai num centro espírita quando quer um passe? Muito bem. E o que é que você está dando? Se a gente aplica a regra de Jesus, né, faça aquilo que você gostaria que ele fizesse, a gente se pergunta, tem que se perguntar. Não sou eu que estou perguntando, nós temos que nos perguntar. O que eu estou oferecendo é digno, é condigno, faz par, ou será que eu estou fora do contexto? Porque só dessa forma a gente muda. Ontem, brincando, conversando com a Consuelo, eu disse para ela, disse, olha, não espere muita coisa do que eu vou fazer, a não ser provocação. Porque a gente vai ter que provocar o tempo inteiro. Nós estamos acomodados demais. Para usar uma expressão típica de paulista, típica de mineiro, estamos acomodados demais da conta. Estamos muito acomodados. A gente pode fazer muita coisa e estamos todo mundo quietinho. Então, vamos disparar com isso. Vamos só pensar nisso. O que é que eu posso oferecer? O que é que eu estou oferecendo? Onde é que eu posso me mexer? Tem uma moça que trabalha conosco lá no Leão. A primeira vez que ela chegou, ela recebeu um passe. Quando ela saiu da cabine de passe, ela disse, nossa, eu estou tão bem. Eu posso ajudar aqui em quê? Aí a pessoa que a atendeu disse, e você quer fazer o quê? Eu faço qualquer coisa. Disse, tá, eu vou procurar em que você pode ajudar. Aí a pessoa esqueceu. E no final do dia, terminou todas as atividades, estava lá a moça varrendo a cozinha. Disse, nossa, eu fiquei de dar uma resposta. Não, mas enquanto isso eu fui fazendo, tem muita coisa para fazer aqui.
Não depende da sua resposta. Olha só. Quando a gente quer, é assim que faz. Você não fica esperando, não, porque o diretor não disse nada. Eu já disse que estou aqui à disposição. Está à disposição? Então arregaça as mangas e vamos. Na área do passe, quer fazer? Está esperando o quê? Este é o grande homem do convite. E sabe o que é que ele está dizendo para esse rapaz aí? Ele está dizendo assim, vamos procurar um tesouro naquela casa. Aí o outro diz, mas não tem casa. Ele disse, então vamos construí-la. Apesar de que isso é de Gol Marx, a gente pode aplicar na boca de Jesus. Vamos fazer isso, vamos. Aí entraríamos agora no grande mistério. E as técnicas? As técnicas, vamos, bem resumido. Primeira e universal técnica, imposição. O que é imposição? Uma mão parada. Para a mão e deixa doar fluidos. Como? Comece a sentir que você está deixando vazar alguma coisa. Isso é muito subjetivo. Mas as pessoas que começam a doar, elas sentem. A maioria começa a sentir alguma coisa aqui no alto do estômago. É como que algo rodando, pressionando, estufando, dando choque, tremendo, formigando. Então cada um sente uma coisa diferente. Outras vezes começa a dar a sensação de arroto. É o gástrico entrando em funcionamento. É sinal de que você tem potencial magnético. Porque mais de 80% da energia que nós doamos em magnetismo é proveniente do centro gástrico. Salvo as exceções. Então a maioria usina pelo gástrico. Então a primeira característica é você estava ali. Imagina bem, às vezes você está num consultório, você é psicólogo, você está atendendo uma pessoa. Aí você começa a sentir um desconforto aqui. Pode ter certeza que está lhe roubando energia ou você está doando. Então não é negócio dentro de cabine de passe, não. É em qualquer lugar. Você está dando uma aula na escola e você começa a sentir esse desconforto, olhe que você está perdendo energia demais. E depois você vai sair super cansado e não sabe por quê. Energia fluídica que você está expelindo. Então é muito comum. Quem tem usinagem laríngea usa de sentir coisas na garganta. Ardor, coceira, frio. É como se tivesse uma coisa diferente, uma ventoinha aqui dentro. É porque o laríngeo está usinando. O cardíaco é traiçoeiro, porque o cardíaco, como ele participa de tudo, normalmente a gente sente palpitações diferentes. Mas uma característica bem curiosa do cardíaco, usinando, é, você mede seu pulso. E vamos supor que você está ali numa base de 68 batimentos por minuto. Mas você sente o seu pulso por dentro. Aí você sente o seu coração assim. Tum, 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 tum. Se for medir, dá 120, 130. Aí você mede, dá 68. Opa, eu estou ficando doido? Porque eu estou sentindo meu coração aqui pulsando, muito forte. E ele aqui não está pulsando forte. É sinal de que o cardíaco está usinando. Então é fácil de verificar. Na hora do passe não, mas convencionalmente é fácil verificar. Tem pessoas que têm usinagem genésica. Elas às vezes geram desconforto. Porque como a nossa genitália ela foi sempre criada dentro de tabus, imagina, você vai aplicar um passe, você está aqui orando, pedindo a Jesus bênção e proteção, super compenetrado. Aí quando você põe a mão, aí sente um negócio ali. Naquele negócio que não tem nome, né? Porque não tem nome, só tem apelido. Se for homem, é ave. E se for mulher, é batráquio. Não sei se aqui é assim. Porque a gente não chama nem de pênis, nem de vulva. A gente chama de outras coisas. Passarinho, rolinha, periquito, né? É um monte de trem e não tem nome aquela coisa. Porque você não pode nem indicar. É ali, lá. Sabe onde é? Lá. Pois é. Aí imagina você está aplicando o passe em nome de Jesus e sente um negócio lá embaixo. Para sendo bem explícito, um homem, por exemplo, ele sente que ficou em ereção. Como é que ele fica? Ele diz, isso é um obsessor. Porque só pode ser o danado do obsessor. Na hora que eu estou pensando em Jesus, o obsessor entrou. Mas isso é incongruente. Eu estou pensando em Jesus, estou rezando, fazendo bem, e o obsessor achou de entrar agora e foi logo para ali, que ele podia ter ido para outro canto. Lógico, é porque a gente não tem o hábito de pensar magneticamente. Esse centro começou a usinar e ele reage da forma natural dele. Aí você confere,
e você não está excitado, mas você está com a sensação de excitação. Aí você se bloqueia. A mulher também sente. Então, são necessidades que a gente tem de se conhecer magneticamente também. Por isso que eu digo que fisiologia é uma coisa e energia é outra. Que de repente você tem, e às vezes você tem repercussões. Tem um amigo que uma vez aplicou um passe numa senhora idosa lá da nossa instituição, a idosa, mas muito idosa. Já tinha mais de 90 anos. E quando ele terminou o passe, ele veio aflito falar comigo. Jacó, pelo amor de Deus, eu estava aplicando o passe em dona fulana. Jacó, eu me senti tão mal, eu disse, mas o que foi que houve? Jacó me deu uma agonia lá embaixo. Eu digo, lá embaixo aonde? Eu pensava que era nos pés. Não, Jacó, lá embaixo. Eu digo, tá, agora eu entendi. Aí deu um negócio lá, foi. E eu olhava para a velhinha, como é que eu posso, numa hora dessa, com essa velhinha, estar sentindo essas coisas? Aí quando ele foi para casa, quando ele chegou em casa, que ele foi urinar, aí caíram umas bolas, tipo bolinha de pílula de homeopatia. Caíram bolas inteiras. Aí ele tomou um susto e disse, que coisa estranha é essa? Porque não doeu, não era pedra. Porque se fosse pedra, teria doído. O que era aquilo? Aí ele teve a curiosidade de coletar umas e levou para um laboratório. Aí no laboratório disse, sabe o que? O cara disse, como é que você conseguiu fazer isso? Disse, mas conseguiu fazer isso o quê? Isso aqui é um autoconcentrado de espermatozoide. Os espermatozoides estavam concentrados em bolinhas. Disse, como é que você fez isso? Mas eu não fiz. Foi que saiu na urina, não pode. Isso não sai desse jeito, você sabe. Pois é, a usinagem, ele era um usinador genésico, como a gente chama. E isso leva a certas situações, às vezes, embaraçosas. Mas eu esqueci de falar de um. Qual foi o que eu esqueci de falar? Um centro. Eu falei do frontal. O frontal, normalmente, quem tem usinagem no frontal sente um pouco de ardor, ou um pouco de alguma coisa aqui na região do entre-olhos, ou às vezes nos ouvidos. Quem tem usinagem frontal tem um poder de olhar muito forte. Olha para você, você se sente desnudo, por conta da emissão que vai. O Charles Lafontaine, ele era tipicamente um magnetizador frontal. Mas está faltando um. Eu falei do frontal, do laríngeo, do cardíaco, do gástrico, do genésico. Quem faltou? Esplênico. Eu deixei ele por último de propósito. Infelizmente, nós temos poucos usinadores esplênicos por excelência. Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? O usinador esplênico, ele é excelente magnetizador para trabalhar ossos, cartilagens e pele. Você pega uma pessoa com osteoporose, 80 anos, os ossos frágeis, sofreu uma queda, fraturou, não pode mais cirurgiar, não pode mais, aquilo não solidifica mais. Se pegar um magnetizador esplênico, ele solidifica bem rapidinho. É impressionante. Tem uma moça, magnetizadora esplênica, lá no interior da Bahia. Eu fui fazer um curso e conversando com ela, eu identifiquei isso. Mas eu sempre digo com muito reserva, porque se alguém descobre, é um desastre, que é ver todo mundo querer ir para cima. Mas eu falei para o dirigente dela, eu disse, olha, cuide, você tem uma preciosidade, você tem um diamante na mão. Aproveite, mas use com critérios. Muito bem. Ele colocou a moça numa reunião mediúnica. E ele disse que o que ela tinha era mediunidade, não tinha nada dessa coisa. E forçou ela a desenvolver uma mediunidade a contragosto. E ela entrou numa crise tão violenta que ela foi parar em Natal. Eu disse, Jacó, eu quero que você me socorra, eu vou morrer do jeito que eu estou. Eu já tive a sensação de morte. E eles insistem em que eu fique. Quando ela me disse, eu disse, pois venha. E ela veio e ficou hospedada lá em casa, 1 mês e pouco. Nesse 1 mês e pouco, ela se recuperou e ela cuidou de alguns idosos lá na nossa instituição. Mas é uma mão bendita. Nesse período, uma irmã minha bateu uma porta no carro, uma porta de carro no dedo, e o dedo ficou preso só pela pele. Caiu o dedo da pancada. Foi para o hospital, o cara entalou, mas disse que não podia fazer os pontos todos na hora, por conta de possibilidade de infecção, sei lá. E ela estava lá. E ela com aquele jeito, não, você vai tratar o dedo dela, porque até eu queria ver até que ponto ia o magnetismo dela.
2 semanas depois, você não vê uma única cicatriz no dedo da minha irmã. Nenhuma marca. Fechou por inteiro, sem nenhuma sequela, movimento total. Usinagem esplênica. É tão bom se alguém descobre quem tenha. Né? Imagina o que você não pode fazer junto com idosos, né, que têm problemas de pele. Você pega uma pele, uma erisipela numa pessoa com diabetes, que vai cortar a perna, por exemplo. Você pega um magnetizador esplênico, resolveu o problema. Pena que tem poucos. Agora, como é que a gente sabe onde eles estão? Treinando, não tem outro jeito. A gente começar a praticar e descobrir que, de repente, alguém, toda vida que pega alguém ferido, é fácil de conferir, de corrigir. Então, mãos à obra. São os magnetizadores esplênicos. Então, não entendi nada e acho que não vou entender, porque senão não vou ter tempo de continuar. Você imagina, se eu responder a você, quem mais vai levantar a mão? Ninguém, né? Só você. Aí a gente não continua. Foi uma dúvida. Quando a Consuelo me perguntou, Jacó, vai ter um momento para perguntas? Eu disse, olha, um momento para perguntas seria 1h30. E quando chegar numa 1h30, a gente vai ver que não resolveu nenhuma pergunta, porque são tantas. Eu digo pela experiência que eu tenho. E como a gente quer ver pelo menos a base, eu acho que o ideal é a gente ver essa base e as dúvidas depois a gente encontra por e-mail, nos livros, outras habilidades. Tá? E é como eu digo, aqui em São Paulo vocês estão privilegiados. Talvez Franca, não. Mas São Paulo tem muitos núcleos que estudam magnetismo. Bauru tem um núcleo muito bom. Bragança Paulista tem. São Paulo tem pelo menos 3 grandes núcleos estudando. Um em São Bernardo, um em São Paulo, Zona Leste, e um em São Paulo, lá no Carandiru. Então você tem alguns núcleos que podem permutar. Eu estive agora recentemente em Matão. Em Matão, o que é que o pessoal está fazendo? Eles estão indo visitar os outros centros que estão trabalhando para poder implantar. Agora, é aquela coisa, quem quer tem que se movimentar, não vá ficar esperando. Se quiser esperar que eu volte aqui um dia, eu volto, mas vai ser sempre pouco, eu não posso passar aqui um período longo, né? Mas me desculpe, tá? Depois das imposições, aí nós vemos os grandes longitudinais. Os longitudinais são passes que pegam ao longo de uma região. Pode ser uma região curta, mas pode ser uma região longa. Então, toda a vida que a gente faz isso são longitudinais. Muitos magnetizadores são palmares, os fluidos saem da palma da mão. Outros são digitais, os fluidos saem dos dedos. Quando vocês lerem algum livro, que alguém disse, volte a palma da mão, se você for digital, isso quer dizer, volte os seus dedos. E o contrário também. Se você ler Deleuze era digital. Então ele manda muito você voltar os dedos. Mas se você é palmar, é só você colocar a palma. Porque é a forma mais cômoda que você tem de exteriorizar seu fluido. Tem pessoas que são palmares e digitais ao mesmo tempo. Mas você sabe no momento em que está palmar e no momento em que está digital. Isso tudo também é muito relevante. E aí vem, os longitudinais você pode aplicar lento. E aqui veio a outra característica que os magnetizadores encontraram. Quanto mais lento, mais concentrador. Então, uma imposição, velocidade 0. Então, é muito concentrador. Um longitudinal lento é concentrador. Quanto mais rápido, mais dispersivo. Por isso que quando a gente chega naquela situação de que vamos evitar os movimentos, se você não sabe do que se trata, você está proibindo algo que você não entende. Porque você movimenta para dispersar. E a dispersão é tão importante quanto a concentração. Por exemplo, chega uma pessoa passando mal na tua casa. E aí você acha que ela está precisando de fluido e você mete mais fluido, ela sai pior. Porque na realidade ela poderia estar congestionada. E como é que você resolve uma congestão? Com dispersivos. Então não é eu querer fazer dispersivo ou eu querer fazer concentrado. É o que a necessidade manda. E os dispersivos, eles são, para usar uma linguagem chula, eles são o coringa
do magnetizador. Na dúvida, disperse. O que quer que seja. Está na dúvida, disperse. Porque pelo menos você não complica. Mesmo um lugar que esteja precisando de fluido, se você dispersar, você não tira o que está sobrando. Você harmoniza o que está lá. Então o dispersivo é que é o grande handicap do magnetizador. E no meio espírita brasileiro, o grande handicap é a imposição, que é concentradora. A sorte que nós temos é que pouca gente usina muito fluido. E os passes são muito curtos. Então a gente não consegue congestionar muito forte. Mas se você pega forte, se você tem um bom magnetismo, você congestiona. Tem um exemplo que eu sempre dou, porque foi um exemplo muito forte. Nessa época eu viajava muito profissionalmente, e eu era diretor da área mediúnica da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E eu tinha passado mais de um mês fora, cheguei num sábado e a reunião pública lá era no domingo. E no domingo eu fui à federação, e eu era um dos passistas. E quando eu cheguei, tinha um diretor me esperando com um sorriso sarcástico. Desculpem. E ele chegou e disse, você está sabendo, não está? Eu disse, sabendo do quê? Os passes aqui não podem mais movimentar as mãos. Eu digo, como assim? Ele disse, não pode. Eu digo, então eu não vou aplicar passe. Ele disse, aí você se engana. Porque está todo mundo esperando para ver o que é que você vai fazer. Se você não aplicar, é porque você é rebelde às decisões da diretoria. E se você aplicar e movimentar as mãos, você está desobedecendo uma ordem da diretoria. Então você vai ter que aplicar com mãos paradas. Digo, tá bom. E era assim, era no fundo do salão, aí tinha aqui uma pilha de cadeiras, acho que umas 12. E cada passista ficava com 3 pessoas. Então se aplicava um, no outro e no outro. E aí eu fiquei aqui, ele ficou ali me olhando. Começou, ele fez a prece, vamos começar o passe, vamos. Então, vamos lá. Comecemos. Aí eu me aproximo do paciente. Sopro. Nos 3. Quando terminou, antes dele mandar entrar, não pode, é com mãos paradas. E eu estou mexendo as minhas mãos por acaso? Mas não pode soprar. Não, eu tenho certeza que na reunião vocês não decidiram isso. Vocês decidiram, mexe ou não mexe a mão. Eu não estou mexendo a mão, eu vou soprar. E assim eu fiz. Ele estava furioso comigo, né? Mas não podia fazer nada. Soprei e os colegas aqui olhavam para mim. E eu lá na minha. Quando terminou, saiu o último. Ele ia saindo, eu disse, sente aqui. Não, mas eu não quero, eu não estou perguntando, sente aqui. Mas eu não quero passe. Eu estou lhe perguntando, eu estou mandando você sentar, sente. Imagina, com que autoridade? Ele sentou. Quer dizer que é para não mexer as mãos. Muito bem, você acredita em Jesus Cristo, pois peça proteção a Ele. Peça proteção a Ele. Aproximei. Liguei aqui 380 e tome fluido. Mas chega, borbulhava aqui a saída de fluido. E é assim que eu quero. Tome fluido. Os passes lá nessa época eram 2 minutos no máximo. Eu passei uns 5 minutos. Terminei, me afastei, disse, pronto, agora pode sair. Rapaz, o que você fez? Eu não consigo me mexer. Eu digo, não, saia. Não, o que foi que você fez? Não fiz nada, eu fiquei com a mão parada do jeito que você queria. Estou todo torto, por favor, faça aqui alguma coisa. Eu disse, não, é assim. Eu vou lhe explicar como é. Você diz assim, Jacó, por favor, faça um dispersivo. Você sabe o que é? Eu disse, não, eu não sei. Agora, se você não pedir, eu vou embora e você vai ficar aí. Rapaz, vai, mexe isso aqui, rapaz, você parece que é um macumbeiro, não sei o que. Eu disse, eu não sei o que é que eu sou, agora eu fiz o que você pediu. Ou você não pediu proteção a Jesus, ou o que você me pediu para fazer não está certo. Agora diga, Jacó, repita comigo, Jacó. Eu não vou dizer isso não, então tá bom, então eu vou embora.
Aí que eu ia saindo, ele me chama de volta, mas isso foi sério, ele voltei. Tá bom, então vai, aplica esse negócio. Aí disse, não é esse negócio, você ainda não entendeu. Jacó, por favor, façam dispersivos aqui na minha cabeça. Tá bom, eu faço isso aí. Disse, não é assim, você vai ter que pedir, porque eu não vou descumprir uma ordem de diretoria. Então você vai ter que me pedir. Até que ele pediu. Ele pediu, eu fiz uma série de transversais, que são muito dispersivos. Quando terminou, ele, não quero mais conversar com você não. E saiu que nem um capeta sai da cruz. Eu digo, agora você chame a diretoria, que nesta semana a gente tem que ter uma reunião. E você é quem tem que convocar a reunião, porque foi você quem botou o assunto. Então agora a gente convoca a reunião, porque domingo que vem os passos têm que voltar a serem normais. Nossa, porque você vai regular algo administrativo que não é administrativo. E ali ele sentiu na pele. Porque eu sou magnetizador. Eu sei que eu não posso ficar com a mão parada muito tempo na cabeça de alguém sem razão. Alguém vai passar mal. Ah, mas eu não sei se eu sou magnetizador, então cuidado. As pessoas me perguntam, agora você recebe passe de qualquer pessoa? Eu disse, não. Se for como pesquisa, sim. Mas por necessidade, não. Eu vim num centro aqui em São Paulo, capital, para fazer uma palestra, e quando você entra no centro, assim que você entra na porta, é a cabine de passe. Você não tem como entrar sem passar pela cabine de passe. Quando eu entrei, aí a pessoa disse, não, agora senta aqui para receber um passe. Eu disse, eu não quero. Eu disse, não tem não quero, tem que receber. Eu disse, mas eu não estou precisando, mas vai ter que receber. Tá bom, seja feita a vossa vontade. Saí da cabine de passe com a cabeça desse tamanho, para fazer uma palestra. A mulher me fez uns concentrados mais doidos do mundo. Dispersivo zero. Me pegou desprevenido. E agora? Eu tenho que fazer a palestra. Depois eu falei com o dirigente, se de outra vez eu vier na sua casa, se eu tiver que fazer passe aqui, eu não entro mais na sua casa. Eu não posso ser constrangido a receber uma coisa que eu não quero. A sua casa está constrangendo as pessoas. Mas ninguém nunca reclamou. Pronto, então tem a primeira reclamação. Eu saí passando mal, não estou bem. Não, então vamos ali receber um passe. Não preciso. Não preciso. Lógico que eu fui tido como uma pessoa mal educada, que eu não falei grosseiro, mas as pessoas não gostam. Porque qual é a lógica? Você vai entrar no centro espírita, você obrigatoriamente tem que tomar um passe. Tem que lógica? Não tem lógica isso. Então nós temos imposições longitudinais, transversais. Os transversais, os braços saem um para um lado e outro para o outro, a partir de um determinado ponto. Aqui tem um cuidado técnico, que talvez vocês não vão perceber agora, mas que na prática vocês entendem. A minha mão, ela não pode fazer isso. Porque na hora que eu faço isso, na hora que minha mão está se girando para cá, eu estou perdendo o paciente que está na minha frente. Então, para eu atingir esse paciente de uma forma longitudinal, a minha mão tem que estar voltada para ele o tempo todo. E a coisa mais comum é as pessoas fazerem isso. E aí o efeito vai lá embaixo. Aí você diz, eu preciso fazer muitos dispersivos para ter um resultado. Sim, que não está fazendo. Então, tem muitos detalhes que são preciosos, se você quer ter melhor proveito. Se você não está me incomodado com os proveitos, então faça de qualquer jeito. Então, os transversais, eles são pontuais e são essencialmente dispersivos. Então, você faz, vamos imaginar, você vai trabalhar um câncer de mama. Então, você vai concentrar, normalmente tumores pedem muito concentrados, você vai concentrar. Só que você não pode concentrar indefinidamente, você concentra um tempo e depois dispersa. Esse tipo de dispersivo costuma ser feito pelos transversais. Então, no mesmo ponto, na mesma distância, você transversa. Não quer dizer que todo câncer você vai resolver só desse jeito. Tem muito mais coisas, mas um princípio é esse. Então, é preciso você fazer imposições. Normalmente, depois de imposições, você tem que dispersar. E todo concentrado localizado, ele quase sempre vai pedir um transversal. Depois dos transversais, aí nós temos os sopros, que tem duas variantes. O sopro frio, você sopra como se estivesse apagando uma vela. E o sopro quente, que você sopra como se estivesse embaçando.
O sopro frio, ele é muito bom como dispersivo calmante, ou seja, você pode usá-lo rápido, à distância. Só para dar um exemplo prático, uma criança que está muito inquieta de noite para dormir, você tanto pode fazer longitudinal alto, a criança está aqui, você faz longitudinal calmante, dispersivo, ou então você pode fazer com sopro. Dependendo do seu magnetismo, se você tiver um pouco de magnetismo laríngeo, isso é excelente para tirar febre. Então imagina, você acordou de madrugada, uma criança com 39,5 de febre, não tem nenhum remédio para febre, você não está com carro, não tem quem vá com você no hospital, aí você vai fazer o quê? Vai só dar um banho? Se você tiver magnetismo de sopro, você debela a febre, ou baixa bastante, com sopro frio. Então esses são os usos comuns das técnicas. E o sopro quente é sobretudo para tratar tumores, cânceres. Se você tiver como soprar um câncer, você potencializa muito, tanto o encapsulamento para ele ficar fechado, como você também gera remissões de cânceres. Você inspira diafragmaticamente, aproxima a boca da região, e esvazia toda a provisão de ar. Com um cuidado, no sopro quente, quando você termina a provisão de ar, você fecha a boca, se afasta para respirar fora, porque ele gera um retorno. E como o retorno em cima de tumores é um retorno desarmônico, se você aspira em cima, você pode ter dificuldades depois. Sopro quente não é uma prática para se fazer repetidamente. Então você vai trabalhar um tumor, o ideal é que você faça no máximo 5 sopro quente, porque ele é extremamente desgastante, muito desgastante. Você doa muita energia, que é o ideal para os cânceres. Então você fazendo um sopro quente, faça ali depois uns 2 minutos de dispersivos transversais em cima, volta a fazer de novo, e isso para ter um resultado bem razoável no processo. Depois nós temos mais 2 técnicas ainda, os circulares, que também tem 2 variantes. A gente tem um circular onde só a mão gira, então você leva a mão num ponto, fecha a mão, volta, gira e volta. Aí aqui veja que pergunta, a imposição é concentradora, esse circular é concentrador ou dispersivo? Isto é mais concentrador ainda. Por quê? A minha mão parada, imaginando sobre um centro, o centro tem o seu giro. A minha mão está velocidade 0, portanto, o delta de diferença de velocidade é a velocidade do centro. Entendem isso? Ok, como todo mundo ficou calado, então entendeu. Se eu vou fazer um circular, e o meu circular é no mesmo sentido do giro, então a diferença de velocidade, o delta agora é a velocidade do centro, menos a velocidade da minha mão, que está no mesmo sentido. Então, o resultado final é menor ainda do que o da imposição. Daí, o circular é mais concentrador ainda. Então, de repente, você está fazendo uma imposição e está fraco, você pode trocar por um circular. Sempre evitando voltar com a mão aberta, porque esse retorno é congestivo. Então, a mão vai no sentido horário, você fecha e leva. Isso nos livros eu explico, tá? Eu estou só mostrando para vocês visualizarem. A outra variante, a mão praticamente fica parada e o braço é quem se move. É quando você quer energizar uma região maior. Então você está com a mão parada e você vai girando na região em que você quer circular. Como esse você não tem a volta, então não tem perigo, você não precisa necessariamente parar, afastar e começar. Esse aqui sim, porque a sua mão vai e ela tem que voltar. Como ela tem que voltar, você tem que vir com ela fechada. Para evitar o quê? O retorno. Quando eu estou aplicando longitudinal, a minha mão vem aberta, porque eu estou doando ou trabalhando. Quando eu vou voltar a minha mão lá para cima, ela tem que se afastar, fechar e voltar para fora. A gente aprendeu na prática, muita gente a fazer isso e chega aqui e joga fora alguma coisa. Isso daqui não prejudica em nada, nem ajuda em nada. Porque na realidade eu estou vindo com um movimento, fecho a mão, volto e abro e começo um movimento.
E por fim nós temos os perpendiculares. E aí os perpendiculares, Consuelo, sobe aqui, por favor, para eu mostrar para o pessoal visualizar melhor, porque esses outros dá para fazer assim, mas só para ver como é que é o perpendicular. O perpendicular foi uma técnica criada por Deleuze. Você fica de frente para lá aqui, tá? Assim, beleza. Deleuze criou essa técnica porque os problemas de convulsão, tanto epilético como neurológico, como mediúnicos, as convulsões elas não tinham um bom tratamento magnético. Tanto que Barão de Potê, numa determinada obra, ele diz que convulsão epiléptica não tem solução magnética. E Deleuze mudou isso. Só que Deleuze criou assim, os perpendiculares seriam uma mão pela frente e uma mão por trás, descendo simultaneamente e rápido. Deleuze ensinou assim. Só que aí o que acontece? O coronário está de fora. Ele não entrou no processo. E o esplênico, como ele é inclinado aqui, ele também estava de fora. Então hoje a gente faz isso pegando desde o coronário e depois pegando o esplênico e seu reverso, que é assim. Então eu fiz 3 vezes. Venho e pego agora o esplênico na mesma distância, na mesma velocidade. Obrigado. Isso mudou tudo. Porque, por exemplo, pessoas que tinham crises, que têm microcrises, tem pessoas que têm crises de epilepsia, tem 2.000 crises num dia. A pessoa não vive mais, né? Porque ela terminou de ter um surto, é rapidinho, daqui a pouco volta outro, você não tem condições de trabalhar, de estudar, você não tem condições de nada. Você aplica não só o perpendicular, mas dentro da terapia, os perpendiculares, você cai rapidinho de 2.000 crises para 5 no máximo. Você veja que é um arroubo, é um negócio violento. Você praticamente muda a vida da pessoa. E depois, com o prosseguimento da terapia, você tira de 5 por dia, você passa para 1 a 2 por mês, 1 a 2 a cada 2 meses. A pessoa passa a ter uma vida praticamente normal. O que caracteriza 2 coisas. Normalmente essas crises, elas são tanto congestivas no sistema, é sinal de que tem bloqueios no sistema, e a outra situação, muitos desses bloqueios estão no reverso, portanto, as costas. E como a gente não tratava de costas, as terapias não davam certo, como o Barão de Potê disse. Então, tudo isso são coisas que vão se somando com o tempo, e a gente vai descobrindo. Então, o ideal é fazer um perpendicular, pessoa não estando bem, você vai fazer um perpendicular até o pé. Aí você diz, mas uma pessoa em crise epiléptica, deixa passar a crise. Quando ela sai da crise, aí você faz. Lógico que ela em crise você não tem como fazer. Então, é só usar o bom senso. Então, em cima dessas técnicas, que são relativamente pequenas, poucas, um número pequeno, a gente tem todo um universo. A terapia da depressão. Temos 10 minutos para terminar. Por isso que eu não quis responder perguntas. A terapia da depressão tem 3 estágios. No livro A Cura da Depressão, que o Felipe disse que vai trazer para a livraria, ótimo. Na terapia da depressão, a gente tem, independente do grau da sua depressão, da depressão em que você esteja submetido, você vai começar pelo nível 1, independente. A diferença vai ser que se você tem uma depressão suave, recente, não profunda, você vai passar do 1 para o 2 rápido. Vai receber ali 5, 6 sessões no 1 e depois vai para o nível 2. Se você tem uma depressão crônica, às vezes você vai passar 1 ano no nível 1. Até estar todo o sistema funcionando. Por quê? Você tem o bloqueio no sistema esplênico. E esse sistema esplênico, ele interfere do pé à cabeça. Ele interfere em você todo. Tanto no sentido psicológico, fisiológico e energético. Então, a busca da terapia da depressão é você deixar esse sistema o mais perfeito possível. Então, a gente vai ter, imagine aqui um paciente deitado, a cabeça dele está aqui,
e o esplênico está aqui na minha mão. A terapia normalmente é dispersivos da cabeça aos pés, por longitudinais, em vários níveis, bem próximo, aí vai aumentando a altura, para fazer um maior número de níveis possível. Então imagine aqui, eu estou bem próximo do paciente, vou ampliando o movimento, vou aumentando essa distância, sempre mantendo a mesma velocidade. E essa velocidade é importante porque ela é quem é a dispersiva. Imagine que você fez aqui 12 passagens, aí você vai ter que fazer 12 no esplênico. Do mesmo jeito. Terminou de fazer este, entre aspas, alinhamento, aí você se vira para o esplênico, e aí você vai fazer transversais no esplênico. Quantos? Muitos, muitos. Como esse ângulo é 45 graus, a movimentação de suas mãos é nesse eixo aqui. Então, uma sobe e a outra desce. Muitas vezes, só no esplênico. Depois de fazer muitas vezes, você volta de novo, alinha outra vez. Quando for voltar para o esplênico, a sugestão é vire de lado. Porque quando eu estava aqui, o meu braço esquerdo subia e o direito descia. Então o esquerdo cansa muito. Quando eu viro, agora o meu direito sobe e o esquerdo desce. Para eu poder ter um melhor regime de uniformidade de movimentos. A gente fica bobo como é que um negócio desse consegue transformar a vida das pessoas. Só que cada sessão, com cada paciente, ela gira em torno de 25 minutos. Então é exaustivo. E com um detalhe, hoje a gente não começa com o paciente deitado de frente, é ele de bruços. A gente começa no reverso do esplênico. Se passa aí em média, para quem já trabalha com experiência, de 8 a 10 minutos com ele de costas. Depois manda ele ficar de frente. E aí se trabalha mais 8 ou 10 minutos com ele de frente. E no final o paciente fica em pé. E aí se faz os perpendiculares. E esta água magnetizada dele tem que ser magnetização específica. De preferência o próprio magnetizador. Por quê? Porque como a gente não estabelece relação com ele, porque se você tenta estabelecer relação magnética com alguém em depressão, ele suga energia e se congestiona mais ainda. Então tem que evitar. Como você não estabeleceu a relação, ao longo desses 20 e tantos minutos, a relação se estabeleceu. Então, quando você magnetiza a água dele, essa água já tem a sua identidade. E ele já percebe a sua identidade energética. Então, aquela água para ele vai fazer um bem enorme. E como é que você magnetiza a água? Você pode segurar na mão, no frasco ou na mesa, do jeito que você queira. Pode estar tampado, sem tampa, de plástico, de azul, roxo, preto, de barro, seja do que for o frasco. A água é quem tem que estar limpa. A água tem que estar pura para beber. É o único cuidado. E aqui, se você quiser optar por segurar o frasco, você segura com a mão e com a outra você concentra, sem movimentos. Mas na mente você diz, agora eu vou dar a energia que você precisa. Porque enquanto a gente estava dispersando, a gente não estava doando energia. Sabe o que é que acontece? Quando a gente está fazendo um passe de depressão, nós somos o que é uma máquina de hemodiálise para quem está fazendo filtragem de rins. Eu, quando estou só dispersando um paciente em depressão, todos os fluidos que estão estacionados nele passam por mim e retornam. Então é muito prático você dizer isso. Nós somos uma máquina de diálise. Nós somos um filtro externo. Mas eu não dou fluidos. É tanto que quando termina a sessão eu me canso fisicamente. Mas eu não me canso energeticamente. Porque eu não doei. Agora eu dou na água. A água sim. Eu estou aqui com o meu paciente. Tudo que ele precisa eu vou dar agora. E aí eu coloco na água. Essa água é dele. Não é da família, é dele. Só é para ele. Se ele toma essa água aí em 5 doses diárias,
tomando, vamos imaginar, 2 litros de água, toma 5 doses diárias para, ao longo de uma semana, ele tomar toda. É o ideal para que você tenha uma boa carga energética para manter a mudança que aconteceu em cada sessão. Porque se você não bebe a água, no outro dia você está do mesmo jeito. Então a água é quem é onde vai a energia na água. Generalizando, se você quer magnetizar uma água para alguém, eu vou até generalizar mais ainda. Evangelho no lar, eu tenho. E lá em casa sou eu, minha mulher e 3 crianças. 2 com 13 anos e uma pequena com 5. Quando termina o evangelho, todos fazemos magnetização da nossa água. Todos. Por quê? Porque eu aprendi ali com Allan Kardec que quem magnetiza é o homem. Então, como eu magnetizava, os pequenos começaram, pai, por que eu não magnetizo também? Magnetiza, vem. E aí hoje todo mundo magnetiza a nossa água. Minha mulher estava fazendo um curso e, terminado o evangelho, a gente fez a água. Nós tomamos e nos esquecemos de que ela não estava presente. Aí a menina falou, pai, e a água de mamãe? Aí eu peguei o gancho, digo, opa, de que a gente bebeu a água da mamãe, né? Mas não faz mal não, pega ali um pouco do filtro e deixa aqui, quando ela chegar a gente dá. Ela fala, não é a mesma coisa. Isso a menina era de 5 anos. Estava com 4 anos. Eu disse, como que não é a mesma coisa? Papai, a nossa água tem aquilo que a gente colocou dentro. A de mamãe, se tirar do filtro, não tem. Eu digo, então, o que é que a gente faz? É fácil. A gente vai buscar a água, traz para cá e a gente reza a água dela. Eu não acredito que uma criança de 4 anos perceba isso mais forte do que nós que vivemos tanto tempo na casa espírita. A gente tem que magnetizar. Né? Não tem nenhum problema. Então, se você quer magnetizar uma água na sua casa para alguém, entre em estado de oração. Não faça isso de brincadeira, entre em estado profundo de oração. Se você tem um amigo espiritual, peça ajuda, mas aí diga, agora eu vou doar o melhor que eu tenho para o bem dessa água, para o bem da pessoa. E faça que dá um resultado maravilhoso. Ponto final é o seguinte, no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, nós tratamos o pânico. Eu não poderia terminar isso sem falar disso. E aí eu vou pedir de novo a minha amiga para vir aqui em cima, é o jeito. O pânico, ele não é tratado isoladamente. Se alguém aqui tem alguém que conheça alguém com crise de pânico ou que esteja vivendo, sabe que eu estou falando de uma coisa gravíssima. Você não tem coragem de sair de casa, você tem sudorese, você tem medo apavorante. É um negócio terrível, é assustador. Como é que a gente trata pânico? Faz todo o procedimento do tratamento do magnetismo para a depressão, o nível 1. A gente trabalha o nível 1 todo e no final, antes de fazer os perpendiculares, aí a gente vai trabalhar o eixo do pânico. E o eixo do pânico é exatamente o umbilical e o meng-meng. Qual é a lógica? Quando a gente vai na cultura oriental, principalmente na cultura japonesa, a gente vê que eles antigamente usavam muito morrer no harakiri. Né? Enfia uma adaga e morre. E eu particularmente, sempre achei isso uma estupidez. E eu fui estudar aquilo. O que é que aquilo implicava? Quando você cai em desonra, lá você não cai sozinho, cai você e sua família. Então é dever seu recuperar a honra sua e da sua família. Mas dependendo da gravidade, você só recupera se você faz o ritual do Harikiri. Então quando você se mata, você recupera a sua honra e a da sua família. Então isso era considerado como um ato de coragem, de dignidade. Em contrapartida, não diminuía em nada o medo. Porque você vai morrer. Então ficou uma dúbia associação de honra com medo. E dentro de um ambiente estranho, porque é o mesmo ambiente da vida, que é o cordão umbilical. Então onde você teve a vida é onde você vai ter o rompimento da morte.
E isso gerou, nas culturas todas, uma obrigação onde se tentou sublevar com a honra uma onda de medo que era inevitável. Então, o umbilical, ele tanto é associado ao símbolo da vida energética como a da morte. E é pelo viés da morte que gera o pânico. E o centro Meng-Men é o que repercute no reverso de tudo isso. Foi difícil chegar a essa conclusão, tecnicamente. Foi muito complicado, foi muito longo o caminho. Mas o importante é que a gente chegou. Só que aí tinha um outro problema. Eu não posso concentrar fluidos. Eu preciso dispersar. Mas eu preciso dispersar nos dois. Se eu fizesse só perpendicular, o efeito era muito pequeno. Não chegava a corresponder ao que a gente queria. Se eu fizesse só transversais num e depois no outro, o efeito era um pouco maior, mas também você não conseguia tirar ninguém do pânico. Então você aliviava bastante, mas a superação não chegava. Existe uma técnica, porque nessas técnicas todas que eu mostrei, existem as variantes. Uma técnica que é variante da imposição, chama-se de imposição por impacto. A gente viu aqui há pouco. Perto é ativante, longe é calmante. Então, de lá para cá, existem vários níveis, várias camadas. Isso não é uniforme. Então, existe uma técnica, às vezes, quando a gente precisa fazer um impacto num centro de força, a gente usa a imposição por impacto, ou seja, a gente projeta um fluido desde a zona calmante até a ativante, com vigor e rapidez. Ela é imposição porque a mão não saiu do eixo, então ela continua sendo imposição. Só que ela vai desde os calmantes até os ativantes. Então se usa muito isso, fazendo mais ou menos assim. Você inspira forte e você projeta o fluido no ponto que você quer. Isto gera um impacto energético muito forte. Inclusive, quando você vai tirar um paciente do nível 2 para o 3 na depressão, você tem que fazer uma técnica dessa no esplênico para ver se ele suporta. Se ele não suportar, o paciente não vai para frente. Ele tem que continuar na técnica que está. Isso vocês lendo, vocês entenderão depois, que está bem explicado no livro. Não explico agora por absoluta falta de tempo. Mas eu precisava, no Meng-Men e no umbilical, de uma dispersão por impacto. E essa foi a parte mais difícil até que a gente conseguiu. E ela é feita da seguinte maneira. A gente parte de um para o outro, sem parar a mão em nenhum momento, e aí em seguida faz a dispersão longitudinal em cada uma. Eu vou fazer nela e vocês vão entender. Isto é feito várias vezes. A minha mão ela tem que se movimentar num eixo, ela não pode fazer isso. Ela tem que sair no eixo, tanto aqui como aqui. E depois fazer os longitudinais dispersivos. Isso desbloqueia todo esse congestionamento aqui, que é quem causa o pânico, energeticamente falando. Só posso dizer desculpem, não dá para ir mais longe. Só posso dizer muito obrigado pelo convite, obrigado por vocês terem aberto mão do seu sábado de aleluia e virem para cá. Muito obrigado pelo carinho, pelas vibrações. Aceitem as provocações, todas elas são positivas. E daqui para frente, vamos continuar. Como diz uma grande música, que é uma música universal, amigos para sempre. É o que juntos iremos ser. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigada.
Então, nós temos que agradecer a presença do Jacó aqui. Muito obrigado por tantas informações, tantos ensinamentos. Uma manhã cheia de luz, de esclarecimentos. Muito obrigada ao Felipe, ao Fernando e Defran. Nós estamos no penúltimo dia do nosso evento Segundo Mês Chico Xavier. Sábado que vem, dia 27, nós temos o Dr. Jaider Rodrigues, de Belo Horizonte, falando sobre mediunidade e doenças mentais. Vou pedir para minha mãe Dulce fazer a prece para encerrarmos esse dia de hoje. Nesse instante, vamos todos, com os corações unidos, alegres, agradecer a Jesus a oportunidade que tivemos, através do nosso querido Jacó, que nos proporcionou tanto conhecimento, o princípio deste conhecimento, pelo menos para mim, mas que com tanta esperança deste conhecimento do magnetismo, auxiliar a tantas criaturas em sofrimento aqui na Terra, porque nós sabemos que a medicina não cura tudo. Então, nós, de fato, estamos num mundo de transformação, numa época de grandes transformações, e que talvez seja essa mais uma oportunidade para a humanidade na tarefa da cura de tantas doenças difíceis. Talvez nós já estejamos merecendo essa oportunidade de nos melhorarmos, de nos redimirmos, sem tanto sofrimento, sem tanta dor. Nós, então, agradecemos à espiritualidade superior, agradecemos a todos os que colaboraram para a realização desse evento e, especialmente, ao nosso querido Jacó, que, vencendo tantas dificuldades, chegou até nós para nos presentear com esta lição grandiosa. Vamos, pois, fazer o nosso Pai Nosso, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que a vossa paz, Senhor, esteja conosco. Que assim seja, gente. Bom dia para todos. Vamos com Deus. Felipe. Nós queremos agradecer muito à Fundação Espírita Judas Iscariotes, que cedeu esse espaço para nós. Agradecer à Fundação Educandário Pestalozzi, que também cedeu o SECAP para nós fazermos a apresentação inicial. Agradecer à Mocidade Espírita que nos ajudou, o pessoal do Idefran, todos os demais colaboradores, a USE.